nós trouxemos aqui um engenheiro nuclear, o Rubens Teixeira. Ele é formado pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Rubens, tá bom? Bem-vindo aqui. Rubens, afinal de contas, vamos esclarecer para a galera o seguinte, que a galera só sabe 90% da tal de energia elétrica. Então, que tipo de energia? Além daquela energia que o nosso amigo está despendendo agora sentado no sofá, levantando, que energia nós temos nesta questão? Energia nuclear, eólica, energia elétrica, para conseguir explicar em rápidas palavras, mas principalmente para que a pessoa possa depois a galera fazer as perguntas, até o próprio Roberto, até a própria Ruth, fazer... porque às vezes a energia nuclear fica com uma vilã da história e todo mundo tem que ver. Tem vantagens e desvantagens. Tudo na vida tem prós e contras, né? Exatamente. Bom dia, Faustão. Bom dia, auditório. Bom dia, Brasil. Bom dia, não. Boa noite. Boa noite. Já são aí 7h43. Boa noite. Eu não estou no Japão. É o fuso horário. Exatamente, é. Então, a energia nuclear é uma energia originária do núcleo do átomo. Então, o que é isso? O átomo ele é composto por um núcleo que tem prótons e nêutrons e elétrons que ficam girando em volta. Normalmente, imagine você uma mala cheia, que você quer enfiar mais uma calça lá dentro. A mala fica estufada. Assim é um núcleo instável que produz radiação. Se você enfiar mais alguma coisa na mala, ela quer expelir alguma coisa para fora. E trabalha na capacidade máxima. Isso, é um núcleo perturbado, que para ele estabilizar, ele joga para fora alguma coisa. Então, ele pode jogar partículas alfa, ele pode jogar para fora raios gama, que são os piores, né, porque eles são muito penetrantes, é disso que o povo tem medo, e por conta disso, gera um rompimento de núcleo quando acontece uma energia nuclear. Isso não acontece, por exemplo, na energia hidrelétrica, quando vem aquela energia que vem da água, das represas, das cataratas, esse tipo de energia não tem nenhum tipo de risco. A questão é o seguinte, qual o risco de uma hidrelétrica? Você tem lá uma barragem enorme, Itaipu. Se tivesse um terremoto como esse do Japão, Itaipu podia romper aquelas barragens e alagar cidades inteiras e morrerem pessoas. Então, quer dizer, risco qualquer tipo de usina que vai ter, dependendo do que acontecer, um terremoto ou um tsunami. Exatamente. O Japão teve o maior terremoto da história do Japão em 140 anos, que é o tempo que é medido terremoto. E a energia nuclear é extremamente segura, o uso dela, como é feito no mundo inteiro. O que aconteceu no Japão foi um fato atípico. Se alguém quiser falar, não, porque houve problema de radiação nuclear. Se fosse numa região em que tivesse uma usina hidrelétrica, eu poderia romper a barragem e alagar cidades e morrer pessoas afogadas. Enfim, o risco é por conta do terremoto. E essa coisa, não, mas a pessoa, o governo do país, quando vai fazer uma usina nuclear, tem que saber o lugar. Tem lugar para ser feito, ou seja, a montanha é mais seguro do que fazer no litoral. Por que fazer em Angra e não fazer no meio de uma floresta? Qual é a explicação para isso aí? A usina de Angra foi construída entre Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, porque são as três cidades, um triângulo importante e demandaria certamente muita energia estrategicamente. Quando foi planejado, pensou-se nisso. É uma região de alta relevância para consumo de energia. Então, quer dizer, é lógico que foi por conta disso que foi instalado em Angra dos Reis. Quer dizer que o Brasil também não tem mais condição de ficar só com hidrelétrica. Tem que ter essa diversidade. No caso do Japão, por exemplo, é necessário para o Japão ter energia nuclear ou não? Ele poderia sobreviver sem nenhum tipo de energia nuclear? Olha, existe a energia hidrelétrica, existe a termoelétrica, que no Brasil foi implantado muitas termoelétricas e estão funcionando geralmente quando os reservatórios das usinas hidrelétricas começam a baixar, aí eles acionam as termoelétricas, que é a gás, que é segura, é menos poluente, só que a energia nuclear, para alguns países, como França, por exemplo, usa da ordem de 75% da energia da França é nuclear. Japão não tem potencial hidrelétrico. E, eventualmente, se um país crescer muito e vai demandar energia, aí é uma decisão estratégica de cada país o que vai usar para a geração de energia. E aquela da Escandinávia com vento, eólica, é isso não? É o que todo mundo fala. Isso é poesia ou é real? Não existe, a energia eólica existe e ela pode ser utilizada, logicamente, montando-se a estrutura. Porque tudo resulta no seguinte, alguma coisa que vai gerar uma energia, que vai para um motorzinho, vamos dizer assim, chamado turbina, que vai, a partir dali, gerar energia elétrica. Essa é a grande questão da geração de energia. Todas elas, nesse caso que nós estamos falando, viram energia elétrica para acender luz, para, enfim, todas as coisas que a gente conhece. Feita essa explicação, você tem alguma dúvida que você gostaria de perguntar para o Dr. Rubens? O Roberto. Eu gostaria de saber, as pessoas que ficaram lá, os brasileiros,
Qual o risco real que eles correriam se eles não saírem da região? Tem muita gente que resolveu ficar, Sim, inclusive um vizinho meu não quis sair. mesmo sendo alertado. Sim, eu falei com ele uma vez, a minha esposa falou com ele uma vez no apartamento. Ele disse que iria ficar, a esposa dele já foi para Yokohama e está aguardando passagem para voltar para o Brasil. Qual é o risco, doutor Rubens? Veja só, são dois riscos que a gente tem que separar para as pessoas entenderem. Existe o risco de irradiação e de contaminação. O que é irradiação? A irradiação é se eu pegar, por exemplo, algo quente e encostar próximo à sua pele, digamos, esse calor, vamos dizer assim. A irradiação é a pessoa ter o efeito do raio gama atingindo a pele dela. E existe a contaminação, que é o quê? É você quando você come alguma coisa com material radioativo ou inala. Ou então fica na sua superfície da pele. É quando você tem material radioativo, átomos de elementos radioativos, ou seja, substâncias radioativas na sua pele, e você vira uma fonte, você irradia as pessoas, você está contaminado. Ele vira um receptor e um transmissor, é isso? Ele vira um transmissor de radiação, né? Essa é a grande... Ele recebeu o material radioativo como se comesse alguma coisa com material radioativo. Aí ele ia virar uma fonte, ele irradia as pessoas. Agora, a outra questão é a irradiação em si, que a pessoa, quando sofre a irradiação, ela não está contaminada. Em determinados níveis, pode ter problema de saúde, inclusive em altos níveis, pode ter câncer, ou até mesmo efeitos que a gente chama de estocásticos. Que efeitos são esses? No futuro, a pessoa pode desenvolver alguma doença, inclusive as gerações posteriores, como aconteceu no caso de Hiroshima e Nagasaki, podem ter distúrbio, nascer aleijado, coisas dessa natureza. No seu caso, como um profissional da área, mesmo à distância, o senhor aconselharia a evacuação total daquela área? Aonde o material radioativo pode chegar, o pessoal tem que ser tirado, porque senão pode contaminar. E aquela coisa, sai uma fumaça com material radioativo. Essa fumaça vai dissipando. Chega uma hora que ela fica irrelevante, porque radioatividade tem em todo lugar. Tem aqui dentro, tem lá fora, tem dentro de casa, tem no mar, enfim, na superfície da Terra. Agora, o nível de radiação é que deve ser controlado. Quando você vai fazer um raio-x, uma radioterapia, alguém que vá fazer... A radiografia de dente? Radiografia de dente, tudo é radiação. Então, quer dizer, tem seringa, é esterilizado com radiação. Muito material que é usado na área de saúde é esterilizado com radiação. E, Faustão, até alimentos são irradiados para conservação. E, por exemplo, frutas chegam a triplicar a vida útil da fruta. Isso é seguro, pode ser utilizado, por exemplo, para poder conservar alimentos para longos transportes e até para, enfim, cuidar da erradicação da miséria, da fome. Porque se um produto for estragado e não servir para nada, vamos dizer assim, se aquela produção não serve para nada, se fosse irradiado, vamos dizer assim... Ela pode ser preservada? Pode ser preservada e transportada. Com todas as suas características de vitamina, tudo? Veja só, quando você irradia, você modifica um núcleo, pode gerar mutação no núcleo ali da célula, vamos dizer assim, né, no núcleo da estrutura lá. Só que num alimento, isso é inerte, isso não causa efeito danoso nenhum à saúde. Perfeitamente. Esse é o doutor Rubens Teixeira, que é o engenheiro nuclear. Quem tem pergunta aí, Carla, do auditório? É o Ivanilson da Liberdade. Primeiramente, boa noite. Eu queria saber quais são as vantagens desse tipo de energia. Tirar raio-x, fazer tomografia, radioterapia, a geração de energia elétrica, esterilização de alimentos, na indústria, enfim, tem uma utilidade enorme a energia nuclear. Porque fica a energia nuclear sempre como uma vilã. E nada na vida é só vilã ou só o mocinho do filme, não é isso? Exatamente. O problema é que a energia nuclear foi apresentada ao mundo com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Isso aí foi o pior que podia ser feito para fazer o marketing negativo da energia nuclear, né? Carol, quem está com você? Rogério, qual é a pergunta? do Rio de Janeiro. Eu queria saber o tipo de... Se os alimentos, os produtos vindos do Japão para cá, que tipo de contaminação ele pode ter com essa radiação e o prejuízo que isso pode trazer, não só para as outras gerações, mas até porque as a gerações Ruth e o também. Roberto, foi boa pergunta, porque a Ruth e o Roberto disseram que no aeroporto não tem nenhum tipo de exame, não sei se existe a necessidade deste exame, o que eles fizeram por conta própria num hospital de lá.
Veja só, a vigilância sanitária do mundo inteiro está atenta, né? E eu tenho, assim, pelos métodos que eu conheço de segurança, é normal que eles estejam verificando tudo. Existem alimentos contaminados no Japão? Existe, a imprensa está divulgando isso. Agora, todo material que vier de lá, certamente vai ser verificado. Não, as coisas são muito cuidadas, são muito seguras nesse sentido. Outra pergunta, Carla, quem está com você? É Eliane, de São Bernardo do Campo. Fala, Eliana. Olá. A usina que nós temos em Angra, se houver uma explosão, o que pode acontecer em nosso país? Olha, falar em explosão na usina de Angra é quase que uma situação hipotética. Me permita, assim, é um exagero, vamos dizer assim. É a mesma coisa que falar de ruptura da barragem de Itaipu. É uma coisa que é muito difícil de acontecer, porque os sistemas de segurança são muito fortes. A não ser que venha um fenômeno sobrenatural, sei lá, um terremoto que nunca aconteceu no Brasil, de repente dá um terremoto de 12 pontos na escala Richter, tá lá? Exatamente. Os sistemas de segurança, eles se sobrepõem, né? Se um falhar, o outro aciona e desliga o reator. Desligando o reator, está tudo certo. E os sistemas, o mecanismo de segurança, ele é capaz de proteger. Inclusive, os técnicos da usina de Angra moram lá em volta da usina. Os técnicos que mais entendem do assunto, eles não morariam lá se houvesse algum risco com as suas famílias. No caso do Japão, para você, seus colegas que são profissionais da área, foi uma surpresa, porque em alguns países comenta-se que a autoridade japonesa não teve os devidos cuidados nessa área de segurança, por incrível que pareça, sabendo da disciplina, da competência do japonês. Isso pode ter acontecido ou não. Com um terremoto de 9, foi quanto, Roberto? 8,9, seguido de tsunami. Tudo isso não tem segurança que resista. No Japão, a engenharia civil, ela prepara os prédios para suportar terremoto. Eles têm sistemas que tornam a estrutura flexível para que não se rompa. Tanto que Tóquio não aconteceu quase nada, né? Exatamente. Lá nos prédios não andam caindo por conta do terremoto, pelo menos facilmente. O que se diz é que o sistema de refrigeração não era independente. Mas o que acontece? O tsunami, ele entrou, a água entrou, e aí as bombas pararam de funcionar. E quando pararam de funcionar, superaqueceu. E foi isso que aconteceu. Tudo decorrente do tsunami. É verdade, Roberto, pelo que você viu, sentiu lá, que a partir do momento do aviso, onde tem aquelas boias que fazem o aviso de tsunami, a velocidade é de 900 km por hora, dá praticamente 2 minutos para a pessoa fugir, é isso? Algumas pessoas tiveram, no máximo, 15 minutos para irem para lugares mais altos. E aí as pessoas com mais idade, com mais dificuldade, foram as maiores vítimas? Sim, sem dúvida nenhuma. Eles não tiveram a mínima chance. Algumas pessoas entraram dentro dos próprios carros e o tsunami foi avassalador, porque quando essas ondas vieram na velocidade de 800, 900 km por hora, quando chegou na beirada entre o final da praia e o início da terra... Pelo que está mostrando ali nesse momento da imagem. Exatamente. Ali ela veio e ali ela adquiriu uma força não sei quantas vezes maior do que vinha a onda, naquela certa altura de 20, 25 metros. E tudo que encontrava pela frente foi revirando e aquele escombro, ele foi moendo tudo que tinha pela frente. Tornou-se um rolo compressor e não havia nada que segurasse aquilo lá. No caso de vocês, Ruth, vocês estavam pensando só num terremoto na cidade que vocês estavam? Só e na radiação. Quando que você ficou sabendo que houve terremoto seguido de tsunami em algumas regiões? Isso imediatamente, porque a televisão não parou de dar a notícia. E aí que você notou a gravidade e a extensão de tudo isso? Não, a gravidade eu já notei assim que deu o terremoto, porque os japoneses nunca saem das casas para um lugar como um parque que a gente ficou. O comportamento deles foi totalmente diferente das centenas de terremotos, tremores que vocês passaram. Totalmente, totalmente. Eles se mostraram, não entraram em pânico, mas foram todos para a rua. E imediatamente após o primeiro abalo sísmico, através do Corpo de Bombeiros, foi acionado o sistema de alarme em todo o Japão, na região atingida. E aí fica tocando as sirenes. E o Corpo de Bombeiros já foi para a rua e, através do microfone, já foi falando para as pessoas saírem imediatamente das casas, que poderia haver o risco de desmoronamento. Quer dizer, ainda assim, houve a chance de salvar muita gente agora, né? Pelo que, nesse momento, por exemplo, aí, as pessoas que você estava falando, as pessoas não conseguem ficar em pé. É impossível. Você imagina que você vai tombar para algum lado. E você tem que procurar abrigo. Ou entrar debaixo de uma mesa que suporte o peso vai cair de cima,
ou correr para um campo aberto, porque ficar parado em lugar não seguro, como esse aí é em Tóquio, isso aí está desmoronando das fachadas dos prédios, entendeu? E foi terrível. Pela experiência, por tudo que você ouviu lá, quando vem um terremoto forte, vem outro em seguida ou não tem nada a ver? Não existe previsão, não existe um tipo de coerência nesse movimento sísmico? Pela escala japonesa, é diferente da escala Richter americana, mundial, perdão. Antes eles falavam que era 8,8, depois foi corrigido para 9. No Japão todos estão falando que foi 9. Ocorreu exatamente no dia 11, às 2h46 da tarde. Durou, na nossa opinião, nós sentimos durante 2 minutos. Nós fomos para o parquinho, que é de areia, onde as crianças brincam. Ficamos ali até 5h30 da tarde. Em seguida, eu subi até o prédio que ficava no 3º andar para pegar o passaporte, a carteira do banco, a carteira de seguro de saúde do hospital e o material de higiene, escova de dente e a pasta. Em seguida, nós fomos para a escola, que fica a 10 quilômetros, a 10 minutos da nossa residência. E lá é um local que é seguro, é construído para suportar os abalos mais fortes. E os japoneses já estavam indo para esse local. Nós recebemos um colchonete, o cobertor, e depois, às 7h30 da noite, foi servido o jantar. Uma garrafa de água de 500 ml para cada pessoa, um bolinho de arroz, que em japonês é onigiri, e uma banana. Isso para passar a noite. E na parte da manhã foi servido o café da manhã, que chama-se asagohan, refeição matinal. E o médico já passou por lá para saber como estavam as pessoas, para tirar a pressão, e aqueles que estavam nervosos, ele receitava o remédio. Passou um clínico geral. Dr. Rubens Teixeira, engenheiro nuclear. Daqui para frente, com esse problema no Japão, todos os profissionais da área da energia nuclear vão ter que se mobilizar para mostrar o outro lado da energia nuclear, porque, como o senhor disse, cada acidente desse, ela fica sempre como uma vilã da história? É verdade, vai ter que haver um trabalho de conscientização, os países certamente vão rever seus protocolos, enfim, tudo isso é necessário. A segurança no uso da energia nuclear, ela tem princípios muito duros, inclusive, por exemplo, no Brasil, a responsabilidade do Estado brasileiro, ela é objetiva com relação à energia nuclear, está na Constituição, artigo 21, é uma responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, o Estado responde pelo resultado. É como o seguinte, grosso modo dizendo, se alguém for lá e se jogar dentro do reator, o Estado é responsável. Então, independente de dolo ou culpa, o Estado responde pelo resultado do uso da energia nuclear. Então, são mecanismos muito seguros, são mecanismos que é uma tecnologia muito milimetricamente utilizada. Não é à toa que é injetado no organismo humano material radioativo para tratamento. Se não fosse seguro, nada disso seria feito. Esse é o do engenheiro nuclear Rubens Teixeira, explicando para a galera aqui às 8 horas em ponto, ao lado do casal Ruth e Roberto Takahashi, que chegaram ontem do Japão, de volta definitivamente ao Brasil, e que passaram toda essa tragédia com o povo japonês, mas trouxeram, como tudo na vida, sempre tem alguma coisa boa, até na tragédia, tem alguma coisa para você tirar a lição, que eu repito, da disciplina, do equilíbrio, do respeito, da solidariedade do povo japonês, que é tudo isso um conjunto de coisas inquebrantáveis e que fazem parte da dignidade do povo japonês. Roberto, seja bem-vindo de volta ao Brasil. Tchau, Ruth, obrigado. Obrigado, Rubens, um abração.